Eu vou te provar que a guerra no Irã não é a única culpada pelo aumento de preço dos combustíveis. É claro que a guerra pesa e que existe a crise internacional do petróleo, mas o Brasil convive com um problema interno, estrutural, antigo e persistente. Nós produzimos muito petróleo, mas durante décadas não se construiu, não se concluiu e nem se modernizou a estrutura de refino, logística e de transporte, capazes de reduzir essa vulnerabilidade. E aí o resultado é contraditório. O Brasil extrai muito, mas exporta óleo cru. E por isso continua dependendo dos derivados e da volatilidade internacional. É aí que entra a irresponsabilidade política dos últimos 25 anos. Com exceção dos governos de Temer e Bolsonaro, as desastrosas gestões petistas dominaram a maior parte desse período. E para variar, o PT não conseguiu entregar uma solução à altura do potencial energético do nosso país. Obras inacabadas, projetos abandonados, atrasos, superfaturamento e escândalos de corrupção nos aprisionaram a uma dependência externa, mesmo com o Brasil sendo uma potência petrolífera. Lembram da refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco? É o símbolo disso. A refinaria foi anunciada em 2005, mas só entrou em operação em 2014, e apenas metade dela. A outra metade só foi anunciada agora em 2025 e com previsão de operação lá para 2029. Isso se não houver outro atraso, é claro. É isso mesmo que você ouviu. Uma refinaria que foi concebida para ampliar de forma relevante passou mais de 2 décadas incompleta. Atualmente ela opera com 130 mil barris por dia. O Trem 2 deverá elevar isso para 260 mil, isso se e quando ficar pronto. No ano passado, a estatal anunciou cerca de 4 bilhões e 900 milhões em contratos para retornar essa expansão. Não é pouca coisa. Isso mostra ao mesmo tempo a importância do projeto e o tamanho do atraso que já se acumula. E com certeza você se lembra que Abreu e Lima ficou marcada por denúncias de corrupção e de sobrepreço. Então o presidente da Petrobras, lá em 2015, Graça Foster, disse que foi um erro dizer que a refinaria custaria 2 bilhões e meio de dólares e que ela havia acabado custando cerca de 18 bilhões de dólares. Esse salto brutal de custo ajudou a transformar o projeto em um dos grandes símbolos do ciclo de desperdício e de corrupção do petrolão, que foram investigados lá na Lava Jato. Há também registro no Ministério Público Federal e de investigações ligando contratos da Petrobras a desvios bilionários no período. É totalmente indefensável dizer que Abreu e Lima foi cercada por graves denúncias, suspeitas de superfaturamento e de uma enorme destruição de valor. Mas você acha que isso é apenas um caso? Lembra de Pasadena, lá nos Estados Unidos? A compra da refinaria pela Petrobras gerou responsabilização no TCU, que apontou um prejuízo superior a 580 milhões de dólares e responsabilizou membros do Conselho de Administração da estatal pela operação. Então aqui o argumento é simples. Em vez de entregar com eficiência uma estrutura robusta de refino no Brasil, o país viu recursos e energia política se consumirem em decisões controversas e altamente questionáveis. Houve ainda projetos de refinaria que simplesmente não saíram do papel ou que foram abandonados no meio do caminho. As Prêmio 1 e 2 no Maranhão e no Ceará foram canceladas. O Compeg, hoje Complexo de Energias Boa Ventura, também passou por reformulações, atrasos e mudança no seu escopo. Casos assim se somam e é correto afirmar que o Brasil chegou em 2026 sem ter resolvido o gargalo estrutural que já deveria ter sido enfrentado há muito tempo. No fim, para você entender bem, a crítica central pode ser resumida assim. O impacto da crise internacional sobre os combustíveis de fato existe, mas ele poderia ser bem menor se o Brasil tivesse feito ao longo dos últimos anos o seu dever de casa. Se tivesse enfrentado de forma séria ao longo das últimas 2 décadas 3 agendas estruturantes ao mesmo tempo: ampliação do refino, a destravação de novas fronteiras de produção com responsabilidade ambiental e a diversificação de sua matriz logística, reduzindo a dependência do diesel no transporte de cargas e do automóvel no transporte urbano. Sem isso, o país vai seguir vulnerável. E vulnerabilidade não é azar, é uma consequência da escolha política, atraso de execução e de falta de prioridade estratégica. Nós não temos mais tempo a perder. Para não ficarmos reféns destas situações, é preciso mudar urgentemente os rumos deste país. Fora PT!